Olá, estudante, professor Janes Barbosa, matemática no Enem, pré-Enem legal presente na sua casa, né? Fique atento a essa resolução agora. A gente vai trabalhar a questão de resolução de Enem. É importante você estar abordando resolução, praticar essas questões todos os dias, né? E hoje vai abordar a função polinomial de segundo grau, envolvendo a parte de gráfico e tabelas, tá bom? No caso, você vai encontrar lá nos vídeos, né, que é a função polinomial de segundo grau 2. Vamos lá, gente. Segue aqui comigo. Eu tenho aqui, ó, um primeiro exemplo para você trabalhar uma questão de 2013. Professor, uma questão relativamente fácil. Sim, relativamente fácil. Você vai entender que essa questão aqui ela vai atribuir conceitos básicos, né, que a gente chama de ponto de máximo. Ou seja, quando é que é ponto de máximo? Com concavidade estiver voltada para cima. Professor, quando é que isso acontece, professor? Isso só vai acontecer em um caso, gente. Quando eu tiver, por exemplo, uma ideia de uma função decrescente, ou seja, um sorriso borocochô. Dá uma olhadinha nesse sorriso aqui, ó. Lá no emoji das aulas anteriores, tá bom? Então, quando a concavidade for para cima, eu vou atribuir um A negativo. Professor, o A negativo, vamos atribuir esses valores aqui, dá uma olhadinha. Quem é o valor de A na expressão? É ou não é o menos 1 aqui, ó? Que é o valor que multiplica x ao quadrado. Professor, quem é o valor de B, professor? O valor de B vai ser 12. E o valor de C vai ser quanto? Menos 20. Ou seja, o que interessa para a gente identificar se é ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? É a ideia do A igual a menos 1. Se o A for negativo, borocochô. Lembrando e reforçando. E se o A for positivo, professor? A gente tem a ideia do ponto de mínimo, tá bom? A ideia do ponto de mínimo vai abordar um A negativo, que é aquele sorriso borocochô, como a gente fez em aulas anteriores, tá bom? Vamos lá? Feito isso, ó, a gente vai começar a abordar esse cálculo atribuindo a ideia. Vamos lá, vamos à leitura do problema. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão. Aí ele te dá uma equação do segundo grau completa, no caso uma função polinomial de segundo grau decrescente, onde x representa a quantidade de bonés, ou seja, já quero saber, né? Ok? Olha o comando, quantidade de bonés. Então você bota lá, ó, o x é o quantitativo de bonés, certo? Fica atento a essa informação que a gente vai precisar. Contidos nos pacotes. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo. Opa! Ele quer saber um lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter a quantidade de bonés igual a... Gente, vamos à pergunta aqui, ó. Quando ele mexe com a parte de lucro, eu estou falando de Y, tá bom? Porque o L de X... Quando eu mexo com a ideia de quantitativos de bonés, ó, até coloquei na anotação lá, o X passa a ser o número de bonés. Então, quando você vai na ideia de ponto de máximo e ponto de mínimo, você vai ter que, agora, estudante, aí entra naquele momento crucial. Você vai identificar se você vai usar o X vértice ou o Y vértice. Como o X é a quantidade de bonés, eu já sei o que eu vou estar usando. No caso, a quantidade de bonés. Vem comigo. Eu vou pegar aqui, ó, a formulazinha que você já deve ter decorado, né? Que é o menos B sobre 2A. Da ideia de ponto de máximo, tá bom? Identifiquei aqui e vamos substituir. Quem é o valor de B, ó? 12 positivo, vem para cá, vem menos 12. 2 vezes o valor de A. Quem é o A, professor? Menos 1, ó. Multiplica esses valores, eu vou obter menos 12 dividido por menos 2, ou seja, o nosso x vértice procurado vai ser menos com menos dá mais, 12 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 6, tá bom? Então, o nosso quantitativo máximo aqui, ó, de bonés vai ser letra B. Olha aí, estudante, vem comigo aqui, ó. Essa questão do Enem, ela vai trabalhar com uma questão bem tranquila, tá vendo? Ó? Onde é que ela pode estar pesando para você? Você não conseguir identificar se ela vai ser ponto máximo ou mínimo. Professor, influencia? Influencia só a questão de você definir o que é lucro, no caso Y, e o que é quantitativos de bonés, tá bom? Então tem que separar nas coordenadas ali quem é X e quem é Y. O resto é fórmula. Vem comigo. Olá, estudante. Bem, aproveitando aqui que a gente está trabalhando uma questão bem interessante, vamos abordar uma outra envolvendo agora a parte conceitual de função. Vamos a uma questão do ano de 2017. Essa questão de 2017 ela é muito boa para ser trabalhada, porque ela envolve todos aqueles conceitos e principalmente a ideia de deltas, tá bom? Primeira coisa que eu vou entender, essa função aqui, ao olhar para ela, olha para essa função aqui, gente. Ela tem um movimento de uma parábola, tá vendo? Concavidade voltada para cima, automaticamente eu tenho um ponto de máximo, não é isso? A gente já viu isso em aulas anteriores e também no início da aula de hoje. Esse ponto aqui é chamado de vértice dela, tá bom? É o ponto onde ela muda de sentido.
O morro onde estão situadas as emissoras de TV em Porto Alegre pode ser representado graficamente com algum prejuízo em um sistema cartesiano através de uma função polinomial do segundo grau. Olha a função aqui. Com a base da montanha no eixo das abscissas, ou seja, se eu traçar uma linha aqui, ó, deixa eu colocar de vermelhinho para ficar fácil para vocês observarem. Se eu traçar uma linha aqui, ó, eu vou ter o eixo X, tá vendo? Vou esticar aqui, pronto, eixo X. E a parábola não importa aqui como é que eu vou estar trabalhando, tá bom? Pode estar tocando aqui no ponto. Então, o que acontece? Para que fique mais adequada essa representação, devemos ter. Aí você tem o seguinte, estudante, tem uma resolução aqui, mas olha só, como é que eu vou matar essa questão aqui, ó? Eu vou identificar, primeiro item, essa função é crescente ou decrescente? Olha a concavidade aqui, ó. Se ela tem, aí lembrando de novo o exemplo que eu coloquei, ó. Se o A fosse positivo, a concavidade seria assim, tá vendo? É o caso? Não, não é o caso. Mas como o A é negativo, aí você tem aquele sorriso borocochô, lembra? Ou seja, o A é negativo. Quando você vai para as alternativas, letra A você já manda embora, tá vendo? Ó? Letra B você já manda embora. Aí você ficou entre a letra C, D e E, ok? Professor, como é que eu mato essa questão agora? Gente, se eu olhar no gráfico aqui, ó, toca X quantas vezes? Ó? Em X1 desse lado e X2 desse outro, tá bom? Ou seja, ela vai tocar esse ponto duas vezes. Então, eu tenho lá, ó, delta maior que zero, delta igual a zero e delta negativo. A gente vai lembrar o seguinte, quando for negativo, o X, ele nem pertence aos números reais, tá vendo? Tudo bem? Quando delta é igual a zero, o X' é igual a X duas linhas, ou seja, ele tocaria só uma vez no gráfico, não é o caso, tá bom? Automaticamente, delta vai ser maior que zero. Professor, se o delta é maior que zero, o que vai acontecer, professor? Se delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, ele é maior que zero, significa dizer que b ao quadrado menos 4ac também é maior que zero, ok? Alternativa aqui, ó, letra D. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O A é negativo e o delta, que é todo b ao quadrado menos 4ac, ele vai ser o quê? Maior que zero, tá bom? Ok? Vamos a uma outra questão aqui, ó, que é interessante a gente observar aqui a resolução dela, e ela é bem fechadinha, bem tranquila, tá bom? O ano de 2020 pra gente. Uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate. A barra 1, R$ 2,00, barra 2, R$ 3,50, a barra 3, R$ 4,00, a barra 4, R$ 7,00 e a barra 5, R$ 8,00. Analisando as tendências do mercado, que incluem a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barras de chocolate é expresso pela expressão. Gente, nós temos uma função polinomial do segundo grau de novo completa e também uma função decrescente, tá bom? Em que X representa, gente, X representa o preço da barra. Professor, o que ele quer, professor? Ele quer exatamente, a empresa deverá vender essa produção da barra por quanto? O valor, maior lucro possível dela. Se ele fala na expressão lucro, ele está tratando o quê? Tratando de quê? Tratando de dinheiro, valores. Então, o X representa o valor que ele está pedindo, tá bom? Professor, ele quer o dinheiro, ele não quer o lucro. Ele quer o lucro, né? Quem é L e quem é X? O X é o valor para ser trabalhado. Se eu quero o X, eu vou trabalhar o X versus da função. Vem comigo na resolução. Na resolução eu tenho o quê? Eu tenho a ideia do menos B sobre A, olha para a tua função que é o L de X, menos X ao quadrado, mais 14X, menos 45. Identifica, ó, o A vale menos 1, o B vale 14 e o valor de C, ó, vale menos 45. O que eu faço? Substitui. Quem é o valor de B? Quem é o valor de B, professor? Para matar a questão. O valor de B vale 14. Menos com mais dá menos 14. Quem é o valor de A? Ao substituir duas vezes o A vale menos 1. Substitui menos 1, multiplica. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos dá mais. 14 dividido por 2 dá 7. Alternativa barra número 5, alternativa letra D. Ok, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem envolvendo funções polinomiais de segundo grau e principalmente ponto de máximo e ponto de mínimo, tá bom? Até a próxima.